Essas Olimpíadas, elas estão sendo marcadas pelas polêmicas. A senhora está acompanhando bastante. O que a senhora está achando dessas Olimpíadas? Do início até aqui. Toda a evolução também causa sempre um certo impacto, né? Eu acredito que a França quis fazer uma Olimpíada mais, na questão, por exemplo, desde a abertura, né? Uma Olimpíada mais que contemplasse o maior público possível, que as pessoas se sentissem representadas, talvez, né? Outros casos que estão tendo muito até de expulsão de atleta da Vila Olímpica também, né? Que agora já teve vários assim. Isso talvez acontecesse essas mesmas coisas antes, mas se a gente não tivesse acesso a saber, né? Hoje em dia com a internet, né? Em segundos todo o planeta sabe do que aconteceu, né? Ou, no caso, acaba subjugando uma situação em que você não tem um conhecimento total. Não tem conhecimento completo. Como é o caso, por exemplo, da boxeadora. A boxeadora. Tem uns casos, nós tivemos no judô uma atleta nossa, brasileira, excelente, que sofreu esse mesmo problema, né? Foi uma atleta olímpica nossa, tudo. Ela tinha níveis de testosterona maiores do que o normal. Isso é uma doença, um distúrbio hormonal. Um distúrbio hormonal, que pode ser controlado. Às vezes precisa de cirurgia, às vezes precisa tomar alguma coisa, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja homem ou seja mulher. Homem. Então, às vezes, é um pouco de ignorância a gente julgar, porque nós que já tivemos pessoas assim perto, sabemos que a pessoa passa por uma dificuldade. Mas o cenário não faz a ocasião, nesse caso... eu estou falando do caso agora da boxeadora, né? Ela é boxeadora, porque houve-se muito essa inclusão do trans a lutar com o feminino, fora das Olimpíadas. Isso. Só que assim, todo campeonato oficial, tu faz um teste de feminilidade. Né? Que não é tão conclusivo, né? Pelo que eu estava vendo ali. Não, é porque ele é bem rígido. Eu sei porque a gente já fez... Cada campeonato internacional desses pan-americano, além do antidoping que a gente é testado quando ganha medalha, tu faz um teste que ele é recolhido saliva da boca, né? Tu tem que ter aquele percentual hormonal e tal. Então, às vezes, a pessoa já tem um distúrbio hormonal, mas isso já gera esse tipo de polêmica, porque às vezes a pessoa não sabe, vai julgar, não quer dizer que a pessoa seja um trans. E se for um trans, como teve alguns casos de ter trans que quis participar de alguns eventos, vôlei e tal, não pode passar daquele nível de hormonal, ele tem que se igualar ao nível feminino. O que acontece com isso? Perde a força, diminui a força vai se igualar, porque é baseado em testes hormonais bem rigorosos. Sempre que a gente teve acesso também a esses casos... Então ele tem que ter uma redução de hormônio. Ele tem que ter, isso se deve, possa no chegar caso do trans, que não é o caso da boxeadora, né? Não, que sim, eu vou chegar no caso da boxeadora, né, que hoje eu tive a informação completa. O trans aí tu diz assim, mas é injusto, mas para aquele trans chegar a competir na categoria feminino, ele tem que estar com os níveis iguais. Então isso, quando tu começa a estudar isso e ter pessoas que trabalham laboratório de pesquisa do exercício, pessoas que são do departamento de antidoping do próprio Comitê Olímpico Internacional brasileiro, como a gente tem representantes brasileiros de excelente nível, pesquisadores, que a gente tem toda uma aula sobre isso, né? Então tu percebe que não é assim, não é bem assim. A pessoa precisa fazer às vezes 3 anos de um tratamento, tomando medicação, hormônios, para que iguale aquelas taxas, né? Ele tem que ter uma taxa máxima e uma taxa mínima, isso, né? Porque, desculpa perguntar assim, porque igualar, porque todo ser humano tem uma taxa diferente uma da outra, né? Não, eu digo assim, agora, entre homem e mulher tem uma... porque às vezes a própria mulher, como é a boxeadora, ela tem um nível um pouco mais alto. E aí, é por isso ela deixou de ser mulher, ela vai ter que tratar, de repente, para poder passar nesses testes de feminilidade, mas não quer dizer que ela seja, né, um atleta trans ou é questão de um homem estar lutando com uma mulher. Seria muita irresponsabilidade do COI agir, a deixar que isso viesse à tona. Claro, então, mas eu quero voltar nela ali, na questão da Angelina, né, da atleta da Angélia.
Houve-se sim, né, todo aquele murmúrio, achando que ela era uma mulher trans, sem tal investigação antes, né? Isso. E depois agora veio à tona toda a situação dela, o pai veio a público mostrar a certidão de nascimento, mostrar que ela era realmente é uma mulher, né? Só que eu não estou querendo salvar nenhum nem outro. Existe dentro da situação um padrão antes, uma maquiagem antes, aquela polêmica toda antes, né? Que outros esportes participaram, que apontavam, deixavam de apontar. Então quem viu primeiro ali tirou a conclusão inicial, né? Ela é um trans lutando com uma mulher. Porque a fala da atleta italiana levou a essa conclusão de que ela seria um trans lutando contra um atleta feminina, né? Que ela falou, não é justo, não acho justo. Né? Que foi 2 golpes que ela tomou e no segundo golpe ela desistiu. Né? Então, nesse caso, claro que não sei se seria mais possível, mas nesse caso, o Comitê Olímpico ele teria que ter vindo a público antes e ter mostrado todo o comparativo da atleta antes dela lutar, para que não houvesse esse tipo de discrepância, né? Que não houvesse essa até situação. Essa injustiça às vezes, né? Com certeza, com a própria atleta, né? Que depois ganhou o bronze, ela caiu no choro. No judô brasileiro nós tivemos exatamente o mesmo caso. Exatamente o mesmo caso. Essa nossa atleta muito querida, muito premiada, passou por esse mesmo tipo de injustiça. E essa mesmíssima situação de ser comparada, de ser chamada de homem, tudo. E aí o estudo foi feito o tratamento com ela, né? Então, assim, e essa mágoa que a pessoa causou. E também, assim, quando tu tá apto a participar do evento, tu já passou por aquela avaliação. Já passou por uma avaliação para poder estar ali dentro. Mas as pessoas que estão fora não sabem. Esse é o problema. Não sabe, e como a senhora falou, a rede então, social ela é muito rápida, né? E ela pode fazer a pessoa ganhar fama ou também trazer esse tipo de polêmica. Exatamente. Agora, eu vi pessoas, assim, médicos comentando de uma forma bem pejorativa, sabe? Pessoas mais esclarecidas, né? Então, é muito triste isso. Eu fico, assim, sentindo tristeza, porque a gente sabe de casos e pode acontecer com qualquer pessoa do nosso convívio. A pessoa fazer um exame e, de repente, dar uma coisa alterada. Às vezes, a gente vê, assim, que tem facilidade de ganhar massa muscular, ou às vezes os traços são mais masculinos, né? Então, para poder estar ali participando, a pessoa passa por uma bateria de avaliações.